galera! Vamos continuar aqui com física. Nós vamos agora para a questão que, para mim, é a melhor questão desse simulado. Sabe por quê? Ou você sabe, ou você não sabe. E se você não sabe, vem para o AM. Vem para cá. Vamos lá? 78. Toda vez que o vetor velocidade sofre variação. Olha só, cara, que massa. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem muda a velocidade? Se você respondeu aceleração, você errou! É isso mesmo. Newton, em sua primeira lei, ele fala o seguinte: um corpo em repouso, ou MRU, permanecerá assim eternamente, até que uma força atue sobre ele. Quem teve a capacidade de retirar o corpo do seu estado de repouso ou de MRU, ou seja, velocidade constante, foi a força. Então a força é a causa da mudança de velocidade. E o que é a aceleração, então, Henrique Paiva? A aceleração, ela... Me engasguei com a saliva. Bom, a força, então, é a causa que muda a velocidade. É a causa da mudança da velocidade. E o que é a aceleração, então, Henrique Paiva? A aceleração, ela diz o quanto muda a velocidade. Exemplo, a gravidade não é 10 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo a velocidade muda 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, 10 metros por segundo ao quadrado. Subindo, a cada segundo ela diminui 10 metros por segundo, a cada segundo. Descendo, aumenta 10 metros por segundo por segundo. Gostou dessa dica? Então anota ela aí, beleza? Toda vez que o vetor velocidade sofreu alguma variação, é porque existiu uma força. E aí, toda velocidade é uma grandeza vetorial e ela tem 3 características: direção, sentido e módulo. A força que muda a direção é a força resultante centrípeta. E a força que muda o módulo é a força resultante tangencial. Vamos lá. Significa que existe uma aceleração atuando. Na verdade, existe uma força atuando. E a consequência dessa força é a aceleração. Sempre que tem uma força resultante tangencial, mudando o módulo da velocidade, existe uma aceleração tangencial. Sempre que existe uma velocidade mudando na sua direção, uma situação em que a direção da velocidade está sendo mudada, existe uma força resultante centrípeta, portanto, existe uma aceleração centrípeta. Lembrando, força é quem muda e a aceleração diz o quanto muda, beleza? Existe a aceleração tangencial ou linear e a aceleração centrípeta. Como eu falei, tangencial responsável por quem? Variação do módulo, diz o quanto o módulo mudou, tá bom? Responsável é consequente de quem? Da força resultante tangencial, que é a segunda lei de Newton. E a aceleração centrípeta é resultante de quem? Da ação da força resultante centrípeta. Beleza? Assinale a alternativa correta que caracteriza cada uma dessas duas acelerações. Bom, provavelmente aqui ele vai querer que a gente diga algumas características da aceleração tangencial e da aceleração centrípeta, e eu vou fazer aqui rapidamente um resumo disso. A aceleração tangencial, ela é sempre paralela à velocidade. Sempre. Então, se a velocidade é horizontal, a aceleração tangencial é horizontal também, a força resultante tangencial é horizontal. Se tem aceleração tangencial, está mudando o módulo, então nem é repouso e nem MRU. Vai ser o quê? MRUV. Pode até ser MCUV, mas aí para ser MCUV tem que ter centrípeta e tangencial. Então vamos considerar um exemplo onde só tem tangencial, MRUV. No MRUV não tem mudança de direção, não tem centrípeta. Então imagina que nós estamos no MRUV, onde não há mudança de direção, só há mudança no módulo da velocidade, portanto só tem tangencial. O seu MRUV pode ser acelerado quando a força é a favor da velocidade, quando o vetor velocidade e o vetor aceleração têm a mesma direção em sentido contrário, ou então pode ser um MRUV retardado. No MRUV retardado, a velocidade é numa direção e a força resultante tangencial tem outra direção. Força contra o movimento. O vetor velocidade tem uma direção e o vetor aceleração tangencial tem outra, tem a mesma direção e outro sentido. Para haver aceleração tangencial tem que ter mudança de módulo e ela sempre é paralela à velocidade. Se for acelerado, solidário. Se for retardado, contrário. Vamos falar da aceleração centrípeta.
A aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade e apontado para o centro da curva. Para ter centrípeta, é preciso mudar a direção da velocidade. Fechado? Sabemos as características, sabemos quando existe. Vamos ler as alternativas. A aceleração tangencial é consequência da variação do módulo do vetor velocidade. A aceleração centrípeta é consequência da variação da direção do vetor velocidade. Bom, eu acho que é essa, né? Até agora não tem nada de errado aí nela, né? B. A aceleração tangencial é consequência da variação da direção? Não. A aceleração tangencial só aparece no MRUV? Bom, no MRUV só temos a tangencial, mas também tem o MCUV. Todas as vezes que termina em UV, tem tangencial. O que significa UV? UV significa uniformemente variado. Significa que variou uniformemente. No MRUV e no MCUV, nós temos tangencial. Beleza? Fechado? A aceleração centrípeta só aparece no MCU. Errado também. Olha esse C. O que significa esse C de MCU? Significa circular. Movimento circular uniforme. Em todo movimento circular, pode ser o circular uniforme MCU ou o circular uniformemente variado MCUV. Eu tenho uma curva, eu tenho uma circunferência e nesse trajeto a velocidade está mudando de direção constantemente. Presta atenção. Essa alternativa C é uma pegadinha. Por quê? No MRUV, eu não tenho mudança de direção, apenas de módulo. Então, no MRUV, eu só tenho tangencial, mas não significa que só tem tangencial no MRUV. Também tem no MCUV. No MCU, por ser circular, eu tenho mudança de direção. E por ser uniforme, não tem tangencial, só tem centrípeta. Então, no MRUV só tem tangencial e no MCU só tem centrípeta. Mas significa que só tem tangencial no MRUV? Não, também tem no MCUV. Só tem centrípeta no MCU? Não, também tem no MCUV. O resumo da história. No MRU, por ser retilíneo, não tem centrípeta. E por ser uniforme, não tem tangencial. No MRUV, por ser retilíneo, não tem centrípeta. Mas por ser uniformemente variado, tem tangencial. No MCU, por ser circular, tem centrípeta. E no MCU, por ser uniforme, não tem tangencial. No MCUV, por ser circular, tem centrípeta. E por ser UV uniformemente variado, também tem tangencial. Você entendeu a diferença? No MRU, nenhuma das duas. No MRUV, apenas tangencial. No MCU, apenas centrípeta. E no MCUV, as duas. Fique ligado. Letra D. A aceleração tangencial tem sempre a mesma direção e o sentido do velocidade? Nem sempre. Sempre tem a mesma direção, mas nós vimos que para ter o mesmo sentido tem que ser acelerado. E quando é retardado tem um sentido contrário. Pegadinha, te liga. A aceleração centrípeta é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Até aí tudo bem. Sempre perpendicular, mas também voltado para o centro da curvatura, para interno, para a concavidade da curvatura. Letra E. A aceleração centrípeta tem sempre a mesma direção e sentido de velocidade? Já vimos que não. A aceleração tangencial é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Poxa, ele inverteu tudo, né? Portanto, perfeita mesmo é a letra A, ela que está correta. E se você quer passar, eu quero te aprovar. Vem pro One.